Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade do martírio de São Pedro e São Paulo. Duas histórias muito diferentes, os dois seguramente entre as pessoas mais importantes de toda a igreja. Quando nós falamos na Igreja Católica, quando nós falamos no cristianismo, sem dúvida nenhuma, ali no topo, no alto, nós temos Jesus que é o próprio Deus. Depois de Jesus nós temos Nossa Senhora. Nossa Senhora por ter sido a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. E aí nós temos São José. São José é considerado o patrono, o padroeiro universal da igreja. Toda a igreja católica no mundo deveria ou deve ter uma imagem de Nossa Senhora em um lado, em algum lado da igreja deve ter também uma imagem de São José. Por quê? Toda igreja tem um padroeiro. Qual que é o padroeiro desta igreja, desta comunidade aqui? O padroeiro aqui é São Domingos. Mas São José é o padroeiro de todas as igrejas. Toda igreja católica tem dois padroeiros. Um é São José e o outro, cada igreja vai ter um padroeiro diferente. A igreja que eu fui batizado no Brasil tem como padroeiro ou padroeira Santa Rita de Cássia e também São José, porque ele é padroeiro universal. A igreja que eu fui ordenado padre tem como padroeiro Santa Luzia, mas tem também São José. Então São José é padroeiro universal da igreja. Toda a igreja católica deveria ter uma imagem de São José. Jesus é Deus, depois as criaturas, Nossa Senhora, São José e depois vem São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo, por quê? Dos 12 apóstolos, São Pedro, ele foi convidado, ele foi chamado a ser Papa. Ele era aquele que foi o líder dos apóstolos. Jesus, desde o começo, ele tinha um desejo muito claro de formar um grupo, de formar uma comunidade. No Antigo Testamento haviam 12 tribos de Israel. Então Jesus ele quer mostrar que a igreja é o novo Israel. Jesus ele forma 12 apóstolos, porque ele queria que a sua obra, os seus ensinamentos fossem preservados, protegidos, mas que também fossem propagados. Então Jesus escolheu os 12, mas desses 12, um tinha autoridade maior. Um tinha aquilo que nós chamamos de poder das chaves. Um dia, Jesus, o evangelho de hoje nos diz, um dia Jesus perguntou aos apóstolos, quem dizem que eu sou? E aí começou vários palpites. Olha, dizem que você é um grande profeta. O que mais? Dizem que você é a reencarnação de Elias. Dizem que você é como se fosse um segundo Jeremias. Todos os personagens principais do Antigo Testamento. Todos errados. Se fosse um teste, todos seriam reprovados. E aí Jesus diz assim, o que eles dizem, agora eu já sei. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Quem tomou a palavra e respondeu? Quem foi aquele que deu a resposta? Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uau! Like para Pedro. Na verdade o nome dele era Simão. Ó, like para Simão. Ó, muito bom. E aí Jesus disse, Simão, filho de Jonas, agora você é Pedro. Veja, existem alguns momentos na Bíblia que Deus ele troca o nome da pessoa. Trocando o nome da pessoa, troca a missão. O que significa Simão? Graveto, galho fraco, grão de areia. Simão é algo que é muito fácil de ser quebrado. E aí vem Jesus e cria um nome novo. Antes dele, ninguém tinha recebido esse nome. Simão era um nome que outros tinham, mas ninguém era chamado de Pedro. E aí vem Jesus e diz, Simão, a partir de agora você é chamado Pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí olha as palavras de Jesus, que coisa linda. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra é ligado no céu. O que você desligar na terra é desligado no céu. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Todos os regimes políticos do mundo um dia caíram. Império Romano caiu. Revolução Francesa caiu. Um dia o poder americano
cairá. Todos os impérios humanos cairão. Todas as marcas humanas cairão. A promessa de Deus é que uma instituição não será destruída, aquela que ele chamou de minha igreja. E ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja já teve papas ruins. A igreja já teve épocas muito difíceis. A igreja teve uma época que tinha 3 papas. Claro, 2 eram falsos e tinha um que era verdadeiro. A igreja teve uma época na Idade Média que, devido a conflitos em Roma, o Papa saiu de Roma e por 70 anos na história, ali 1320 até 1390 mais ou menos, sabe qual país do mundo que o Papa morou por 70 anos? Não estava na Itália, não estava em Roma. Sabe onde? Que país do mundo que o Papa morou? Não é Portugal, hein? Claro, não o Brasil também. Adivinha? Qual país do mundo será que o Papa morou durante 70 anos ali no século XIV, de 1320 até 1370? Morou na França. Agora uma pergunta mais difícil. Qual cidade que ele morou? Avignon, sul da França. O Papa morou em Avignon. E aí tinha uma grande santa de Deus chamada Santa Catarina de Sena. Ela escreveu e disse assim: doce Cristo na terra. Ela chamava o Papa. Olha a humildade, doce Cristo na terra. Santa Catarina de Sena, ela era de uma família de 24 irmãos. Ela era a 24ª, a mais nova. E aí as mulheres vão até respirar. Meu Deus, como? Eu tenho 3, tenho 4, tenho 1 já. Olha, imagina 23 filhos. Teve 23 filhos. Ela era mais nova, era analfabeta. E aí tinha pessoas que ajudavam ela a escrever, mas era uma mulher de grande santidade. E ela escreveu, a carta chegou para o Papa. Ela disse assim: doce Cristo na terra, volta para Roma. O seu lugar não é em Avignon, o seu lugar não é na França, o seu lugar é em Roma. Pedro morreu em Roma, você é Papa, volta para Roma. Imagina o Papa, uma mulher analfabeta, uma jovem que morava no fundo da casa. E aí ele acabou voltando, o Papa voltou. 70 anos, papas complicados. A igreja já passou, a igreja como um barco, a barca de Pedro. Esse barco já chacoalhou muito. Esse barco já teve muitas dificuldades, parecia que ele ia quebrar. Uma vez Napoleão Bonaparte, ele disse assim: quem é o Papa? Quem é a igreja? Eu sou o dono do mundo. Muitos nem sabem quem é Napoleão Bonaparte. A igreja continua viva. Uma vez, um imperador romano, ele disse assim: quem é o Papa? Eu sou o imperador. E aí teve um imperador romano, o nome dele era Juliano, aproximadamente no ano 360, ali no finalzinho do império, ele fez de tudo para que o império matasse e perseguisse os cristãos, mesmo depois de liberdade religiosa já com Constantino. E aí veio um novo imperador que era contra os cristãos. Antes de morrer, ele disse ainda uma última frase. Qual foi? No final da sua vida, sabe qual foi uma das últimas frases desse imperador romano, tentando destruir o império romano, tentando destruir o cristianismo, a igreja católica? Uma das suas últimas frases, ele disse assim: Galileu. Quem que é o Galileu? Ele chamando de Galileu, ele está dizendo sobre quem? Jesus. Galileu, tu venceste. Galileu, tu venceste. A igreja católica não será destruída. A igreja católica não acabará. Padre, nunca acabará? Acabará. Quando Cristo voltar e nós nos tornarmos aqui na terra o reino de Deus e a igreja e Cristo se tornar uma coisa só. Padre, mas por que a igreja católica que recebeu essa promessa? Depois que Jesus disse isso a Pedro, Jesus morreu, os apóstolos continuaram vivendo, ordenando outros apóstolos. E aí chegou um momento da história, ali no começo da igreja, ali na segunda geração, eles precisavam escolher um nome para a igreja. Jesus, ele queria uma igreja, ele queria uma instituição, por isso que ele formou 12 e disse: quem vos ouve, a mim ouve, ide pregai o evangelho. Jesus não queria, cada um vai e faz o que quer. Não, ele formou um grupo organizado, ele deixou uma doutrina organizada. E aí, mas Jesus, ele não deu um nome para a igreja. E aí chegou um determinado momento, era preciso dar um nome para essa igreja. Qual o nome? De repente alguém disse assim: Deus é amor. Não,
Deus é amor, mas não é só amor, Ele também é justiça. E aí de repente alguém disse assim, Deus é misericórdia. Não, Deus é misericórdia, mas também é justiça. Não se encontrava um nome. E aí de repente alguém muito sábio, a gente não sabe quem, alguém muito sábio, ele disse assim, Jesus não colocou um nome na igreja, a gente não vai colocar nome nenhum, a igreja não tem um nome, ela vai ter uma missão. O que Jesus disse em Mateus 28, 20, depois da sua ressurreição, antes dele subir aos céus? Ide pregai a boa nova a todas as nações. E alguém disse, a igreja vai chamar a igreja de todos. Não vamos dar um nome, vamos dar uma qualidade, uma missão. Igreja de todos, igreja de todo mundo. Alguém falou, o nome não é muito bonito, mas cai bem. Cai bem, por quê? Porque essa é a missão da igreja, igreja de todo mundo. Gostei, uma boa ideia, igreja de todo mundo. E aí ficou igreja de todo mundo. Qual que é o nome da igreja? Igreja de todo mundo. Como que é o nome da igreja? Igreja universal. Como que é o nome da igreja? Igreja para todos. Como que é o nome da igreja? Igreja para todas as pessoas. Os apóstolos e a primeira geração falavam qual língua? Ali quando eles já saíram do hebraico e começaram a se espalhar para o Império Romano, eles falavam grego. Sabe o que significa todo mundo em grego? Sabe o que significa todos em grego? Sabe o que significa universal em grego? Católico. Católico. Uma vez uma pessoa disse assim, querendo atacar a igreja católica, mostra para mim na Bíblia a palavra igreja católica, que eu me torno católico. Eu falo, mas isso aqui é muito fácil. Você não vai querer encontrar uma palavra em grego numa Bíblia em português. Traz uma Bíblia em grego que a gente acha. Falo para vocês, mostra aqui na Bíblia a palavra love. Ah, padre, como que eu vou achar love? Tem amor, mas eu quero love. Da Bíblia em inglês que eu acho. Então a palavra católico é só pegar uma Bíblia no original, a Bíblia em grego, que tem a palavra católico. A nossa igreja não tem um nome, ela tem uma missão, igreja de todos. E aí ficou. E aí depois Pedro morreu, vocês já ouviram isso várias vezes, mas é bonito dizer. E aí Pedro morreu, acabou a história. Jesus não queria que a história acabasse com Pedro. Não era para acabar com Pedro, era para continuar. As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E aí Pedro morreu, e aí em Roma ficou um no lugar dele, Lino. Lino morreu, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Higínio, Telésio, Fragiteto, Eleutério, Paulo, Leão 14, 267, sem interrupção. É como aqui se fosse uma corda com aqueles encaixes, morre um, vem o próximo, morre um, vem o próximo, 267, sem interrupção. Essa é a igreja católica. Quem é Leão 14? É o sucessor de Pedro, de número 266, porque o primeiro foi o próprio Pedro, então nós já tivemos 267 bispos em Roma. Isso não acaba, isso só existe na igreja católica. É algo muito lindo. Conta a história, hoje nós estamos falando do martírio de São Pedro e São Paulo, mesmo com histórias diferentes. São Paulo foi o maior missionário da história. São Paulo, um homem incansável. São Paulo, ele foi tão tocado pelo amor de Deus, foi tão tocado por Cristo, que ele não se consumia mais. Ele ia para um país, uma cidade, fundava uma comunidade, deixava um sucessor, ia para outra, ia para outra. Ele foi para a Síria, ele foi para a Turquia, ele foi para a Grécia, ele foi para Roma, para a Itália, ele foi para vários lugares, vários lugares. Quando ele estava para ser morto em Roma, descobriram que ele era um cidadão romano, não podia ser morto dentro de Roma, ele era um cidadão romano. Tiraram ele das muralhas de Roma, colocaram ele fora das muralhas, e como que ele morreu? Decapitado, cortaram a cabeça dele. E conta a história que a cabeça de Paulo, ela quicou, ela bateu 3 vezes no chão. E quando bateu 3 vezes no chão, surgiram ali 3 fontes que jorram água até hoje. Trifonte. Quem for em Roma, já fora dos muros da cidade, tem ali a igreja das 3 fontes. Onde bateu a cabeça de Paulo 3 vezes, onde ele foi morto, ali tem essas 3 fontes que jorram água até hoje, possivelmente vai jorrar para sempre. E aí, onde Paulo ele foi acorrentado na prisão, tem a corrente até hoje, que está lá na igreja, que tem o corpo dele, que ele foi enterrado. Assim morreu Paulo. Que
coisa linda. E Pedro, levaram Pedro para Roma também, mas Pedro ele não tinha esse benefício de ser um cidadão romano. E aí levaram Pedro. Você é seguidor do Messias, do Cristo? Sou. Então, muito bem, vai morrer como ele. E aí colocaram Pedro na cruz, ele estava morrendo. E aí ele disse assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Não sou digno de morrer como Jesus. Eu quero morrer de cabeça para baixo. Não vou fazer aqui, senão o padre vai cair no chão e eu não consigo. Mas... E aí, viraram ele de ponta cabeça. A cabeça foi para baixo e as pernas para cima. Assim que morreu Pedro. Que coisa linda, que coisa linda. O local que Pedro morreu é o obelisco na Praça de São Pedro. Quando vocês forem ou verem na televisão, olhem na internet, tem como se fosse um ferro. É o marco zero do Vaticano, é o marco zero da Praça de São Pedro. Ali tem algumas fontes ali na praça e tem um ferro. O nome técnico é obelisco, que sobe assim, é enorme. Foi lá que ele morreu. Foi lá naquele meio. E aí se você vai lá naquele ponto zero e olha assim para frente, depois lá tinha um cemitério de pagãos e ele foi enterrado naquele cemitério. E aí era um dos piores lugares de Roma, como se chamava aquele local há 2000 anos atrás, Colina do Vaticano. E aí depois de 350 anos, a igreja, 313, a igreja passou a ter liberdade, e aí os cristãos descobriram que o túmulo de Pedro estava lá, na Colina do Vaticano, e o que fizeram? Mudaram para um lugar melhor? Não, o que eles fizeram naquele túmulo? Construíram uma igreja. Qual que é essa igreja? É a Basílica de São Pedro, é o Vaticano. Então quem entra no altar principal da Basílica do Vaticano, tem um buraco ali no chão, dá uma mexida ali com a cabeça, olha lá para baixo, lá está enterrado o túmulo de São Pedro. Essa é a história da nossa igreja. Nós temos história, é lindo ser católico, é lindo ser católico, é maravilhoso ser católico, é lindo ser católico. A igreja católica, ser católico, é o alicerce, é a força, é o sustentáculo mais sólido que existe na história e na humanidade. Apple não é sólido. Apple, celular, quebra. Samsung, quebra. Coca-Cola, dá diabetes. McDonald's, foi meu primeiro emprego, foi no McDonald's, não vai bem. O que é mais sólido, o que é mais seguro, que você pode segurar e não vai se dar mal, não vai se afogar, é a igreja católica. E padre, quando eu estiver doente, e aí quando eu estiver doente? Você tem a unção dos enfermos. E se eu pecar, se eu errar, padre, eu sou fraco, tem a confissão. Padre, às vezes eu estou fraco, e aí tem a comunhão, tem a Eucaristia, é o próprio Cristo que você recebe. Tudo. Padre, às vezes eu preciso de uma ajuda, parece que preciso de uma mãe, tem Maria. Então, a igreja católica é linda, a igreja católica é maravilhosa, a igreja católica tem tudo. Não tem como estudar e pesquisar e meditar e aprofundar e não ser católico. História. Uma fonte que sacia e dá sede. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente quer ser católico. Ano 105, terminando a reflexão. Ano 105, Santo Inácio de Antioquia. Lá no começo da igreja, Santo Inácio, ele foi discípulo de São João. Ele escreveu uma carta aos esmirnenses. Esmirna, hoje, é uma cidade na Turquia. E ele disse assim: onde está o bispo, está Jesus. Onde está o bispo, está a igreja católica. A primeira vez na história que foi utilizado esse nome Igreja Católica, ano 105. É muito antigo. A segunda igreja, a igreja luterana, é 1521, já é muito perto da gente. Ano 105, é muito antigo. Morreu Pedro, Lino, olha. Então, é lindo ser católico, E hoje nós celebramos essas duas colunas. Uma que construiu a igreja para dentro, Pedro. Organizou a igreja para dentro. Uma que construiu a igreja para fora, na missão, São Paulo. A igreja é linda. Tenha orgulho de ser católico. Eu fui em um restaurante ontem, ali na Taipa. Ontem foi celebração do Sagrado Coração de Jesus. Eu fui em um restaurante pequeno, muito confortável, comendo. De repente, alguns homens ali estavam na mesa, alguns cumprimentaram. Padre Daniel aqui, um meio com vergonha de beber cerveja, e achou cerveja. Não, fica à vontade, gente, fica à vontade, esquece que está o padre aqui, fica à vontade. Aí sentaram atrás de mim, e aí de repente eu comecei: porque bom é Benfica.
Que Benfica é Porto, mas o campeão português é o Sporting. Uau. Eu penso assim, imagina se os católicos tivessem essa paixão pela igreja como esses homens têm por um time de futebol. Qual que é o melhor time de futebol? Cada ano é um. O ano passado foi o Sporting, possivelmente esse ano vai ser o Benfica. E o ano que vem, quem sabe, vai ser o Porto. Cada ano é um. É um gambling. Gambling é um jogo. Pão e circo. O jogador de futebol nem sabe que você existe. Enche o bolso, vai para casa e perdeu o jogo e está dançando e bebendo. É profissão, não quer nem saber. Então, é um jogo. Então imagina se um católico ele tem o amor pela igreja e por nosso Senhor Jesus Cristo como um torcedor de time de futebol tem. Olha, pode torcer para time de futebol? Pode, eu tenho o meu lá no Brasil. Quando eu vou de férias eu vou no campo, assisto o jogo no campo. O presidente me convida para ir para o estádio, abençoar lá o estádio, vou. E se for adversário do meu time, chamar eu para ir no estádio também vou, abençoo. É a presença da igreja católica, pastor vai, padre tem que ir também, abençoo. Eu sei que tem alguns jogadores que são protestantes, ponho a mão na cabeça, jogo água benta, Maria Santíssima Nossa Mãe, abençoe seu filho. Como que vai falar mal de mim? O presidente manda embora, o presidente é católico. Pô, vou todos os anos, pode ser qualquer time, mas futebol está aqui, religião e Deus está aqui, é muito acima. Então tenha orgulho de ser católico, conheça a igreja, ama a igreja, defenda a sua fé, venha à missa, reze e hoje se alegre, porque no ano 67, no dia 29 de junho, em Roma, derramava o sangue Pedro e Paulo, por amor, por fidelidade, por coragem e por serem fiéis a Jesus Cristo, membros da igreja fundada por Jesus, igreja una, santa, católica e apostólica.